Olá, pessoal, sejam bem-vindos, boa noite a todos para mais este encontro. Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre os pensamentos e os egrégoras. Então, gostaríamos de dar boas-vindas aos participantes. Gostaríamos que cada um se apresentasse a seu modo e para que a gente saiba, as pessoas fiquem sabendo quem participou e nós possamos também fazer uma confraternização bem agradável, que esse seja um momento agradável para todos nós, que nós possamos crescer juntos, aprender um pouquinho mais e compartilhar um com os outros aquilo que a gente está recebendo de conhecimento através das nossas caminhadas. Então, fique à vontade, quem quiser começar a se apresentar. Boa noite para todos, eu me chamo Wilson, e sou membro da SBE, com muito prazer, lógico, Sociedade Brasileira de Eubiose, e estamos aqui para somar. Boa noite mais uma vez a todos. Meu nome é Aristófanes, sou de Sete Lagoas, Minas Gerais, como eu falei, e sou membro da Eubiose e atualmente estou fazendo o grau Karuna. Recém eu acabei, né? Agora passei para o Astarô. Mês que vem devo começar as aulas. E estou muito feliz com essa minha caminhada, muito que aprender, né? Como diz, aqui, cada dia que a gente passa, a gente aprende muito mais. E vem coisas novas, diferentes, que a gente não percebeu no início. Desde 2018 que eu faço a iniciação. Eu comecei em 2018, mas eu conheço a eubiose em vídeos através das palestras do professor Ademar Ramos, Antônio de Carvalho e Jorge Ouro, desde 2012. Fiquei encantado com o ensinamento. Eu estou aqui participando pela primeira vez, com muito prazer, com muita honra e gratidão pelo convite. Estou muito feliz com isso. É isso aí. Nós também estamos, viu, meu amigo? É um prazer tê-lo com a gente aqui. Sempre, né? Meu nome é Jéssica, eu sou a filha do Bene. Também recentemente terminei o grau Karuna, vou seguir para o grau Astarô e entrei em contato, assim, comecei a entrar em contato com o conhecimento, né, da eubiose por conta do meu pai mesmo, né, passando os vídeos ali inicialmente do programa Vida Inteligente com o Jorge, né, e o Estado. E é isso, tamo aí. Muito bem, sejam bem-vindos, bem-vindo aí ao Aristófanes, que está somando com a gente hoje, né, e ao Wilson e a Jéssica novamente, que a gente possa ir ampliando a nossa caminhada aqui juntos e aprendendo um pouquinho mais e principalmente vivenciando esses conhecimentos de maneira fraterna. Então vamos dar início ao nosso tema de hoje, com a abertura aí do nosso tema, vendo a apresentação aqui que vai ser passada e a gente vai seguir então esse roteiro. Deixa eu só falar uma palavrinha, já que nós estamos no tema egrégora, né? E acabamos de formar um egrégora. Isso mesmo. Acabamos de formar um egrégora maravilhoso. Exatamente. Então, que essa egrégora cresça, né? E se transforme numa energia muito boa. Muito boa observação. É importante agora, para início de conversa, a gente observar o seguinte: sempre na nossa vida tudo tem tem significados. Nada acontece assim por acaso, tudo tem uma causa anterior. E hoje nós vamos ver que os pensamentos, eles são geradores, são criadores e formam um conglomerado de forças e de energias que vão se concretizar em ações positivas ou negativas. Então, com esta visão que a gente vai fazer uma caminhada agora, de reflexão sobre o que a gente pensa e quais as suas consequências dos pensamentos. Então, os pensamentos positivos e negativos,
eles são os geradores, são a fonte ou a origem de duas forças que nós geramos. A força positiva cria uma energia, cria um egrégora que nós chamamos de egrégoras positivo. E os pensamentos negativos, como o próprio nome diz, cria uma força, um egrégora negativo. O homem e a terra, para a gente falar, refletir sobre egrégora e pensamentos, nós temos que voltar um pouquinho e verificar a nossa origem, a origem da formação humana e da formação do próprio planeta. Então, segundo as ciências da cidade, tanto o homem como a terra são seres vivos. A gente poucas vezes presta atenção nesse detalhe de que o planeta ele é um ser vivo e que também está em evolução. Dentro do processo evolutivo, como vimos no encontro anterior, nós vimos que há uma sequência de evolução de reinos, começando do reino mineral, passando pelos reinos vegetal, animal, para depois chegar no reino hominal, ou seja, para depois chegar no ser humano. Dentro desse processo, os reinos anteriores, eles cumpriram já a sua parte da tarefa, já atingiram o seu nível de evolução requerido para aquele momento. Nesse momento, o ser humano ele ainda não atingiu o seu nível de evolução, a sua meta evolutiva. Então o ser humano ainda está sendo construído. O ser humano das 7 etapas que nós temos que passar, nós já construímos 4, estamos passando pela 5ª etapa e temos ainda 2 etapas futuras. A gente prestando atenção, tendo isso em mente, a gente então pode observar que tanto a Terra como o ser humano, ele passa por transformações. E essas transformações ocorrem através no caso do planeta, de cataclismas, movimentos que provocam essas transformações cíclicas que a humanidade conhece. O ser humano também sofre transformações hiperfísicas, que a gente chama, e físicas. Ou seja, transformações no processo de aquisição de consciência, no processo mental, transformações no seu processo emocional, no seu processo vital, depois no seu processo emocional e em seguida no seu processo mental, numa sequência. Essas transformações depois passam pelo processo da mente abstrata, quando começamos a despertar esses princípios abstratos. Em seguida, começamos a despertar um princípio de amor universal, que é um princípio búdico, e um princípio átmico, que é um princípio de compreensão plena do universo e das leis da natureza. Tudo isso acontece porque existem leis que regem, leis universais, que são conhecidas como leis ou princípios que regem a tudo e a todos. Regem tudo que a gente vê e o que a gente não vê, o que a gente compreende, aquilo que não compreendemos, tudo isso existe uma lei, são regidos por princípios cósmicos. O ser humano está sujeito, então, a transformações e também, como vimos, está em formação. É um ser também que evolui de maneira ou de forma hierarquizada. Então, ele passa por um processo, começa por um processo de compreensão, onde a gente inicia um processo ainda sem compreender de onde a gente veio, para onde a gente vai, e a nossa consciência então vai se ampliando. Isso vai acontecendo num processo de hierarquia. Aquelas criaturas que atingem uma compreensão maior, atingiram no passado, são os guias, são os condutores
da humanidade presente, e assim sucessivamente. Tá? Então, os que já passaram pelas experiências, todas as experiências das quais nós estamos passando, eles se tornam, então, os nossos professores, vamos chamar assim. A composição do ser humano é trina. Ele tem, então, 3 corpos ou veículos, mas expressa-se esses 3 veículos como uma única unidade. Então, aqui nós podemos ver, nessa lâmina aqui, que nós temos aqui os veículos do ser humano e o estado de consciência correspondente com cada um desses veículos. Então, nós temos o veículo físico, que é o denso, ele corresponde, então, à consciência física. O veículo anímico, que é a alma, tem correspondência com a nossa consciência psíquica ou emocional. E o veículo espiritual, que é o que dirige essa unidade trina, ela então é procedente da consciência espiritual ou divina. O ser humano tem esse estado de consciência em diferentes graus de evolução. Nós somos nem todos os seres humanos estão no mesmo nível de consciência, dado que cada um de nós somos uns mais antigos, outros menos antigos no processo da evolução. Assim como numa família existe os mais velhos, existe aqueles que estão nascendo agora, e existe aqueles que vieram primeiro. Então, o grau de compreensão é diferente. Então, dentro do planeta, embora nós tenhamos muitas nações e uma população enorme, esses níveis de consciências, eles se agrupam por afinidades, por nível de consciência, de acordo com determinado grupo ou determinada tônica das pessoas. Podemos, então, ouvir agora algum comentário até aqui? Quem gostaria de fazer um comentário? O nosso convidado, Aristófanes, por favor, por gentileza. Eu gostaria de ouvi-lo. Bem, nesse contexto de unidade, nosso ser maior, superior, né? O que nós pensamos a nível superior, ele reflete em nosso estado. Vamos dizer assim, o superior está pensando de uma forma superior, ele reflete os nossos inferiores de uma forma mais plena, de acordo com o nosso estado de consciência, não reflete? Isso. A consciência superior, ou as consciências que nós chamamos assim, a consciência da mente abstrata, da mente búdica e da mente da átmica, ela vai integrando-se em cada criatura de acordo com o seu progresso evolutivo pessoal, o seu esforço, de acordo, conforme cada um vai se esforçando, vai tendo acesso a essa consciência e vai se integrando gradualmente. Por isso que somos diferentes nesse aspecto, porque alguns se esforçam mais, começam a se esforçar mais cedo, e outros demoram um pouquinho mais, né? Demoram um pouco mais para tomando consciência de que nós que construímos o que nós somos. Muito bem. Então, nós como humanidade, nos organizamos por grupos de afinidades ou ideais, aqueles que têm os mesmos ideais. Do ponto de vista filosóficos e religiosos, nós nos comportamos assim de uma forma bastante também
de acordo com esses princípios. Nós criamos nossos modelos, temos aquelas pessoas que a gente segue, né? E as ideias que elas representam. Fisicamente, nós temos a origem terrena, nascido dos nossos pais terrenos. Psiquicamente, nós então nos associamos por grupos que têm os mesmos interesses, os interesses semelhantes. Isto é mental e emocional. São as duas tônicas de que a gente faz com que a gente se aproxime das pessoas, ou que nós sejamos atraídos, ou que nos atraem, de acordo com essas similaridades. Então, esses valores são dessas pessoas, desses mestres que a gente segue, que a humanidade segue, são aqueles valores que são passíveis de ser imitados, de ser vivenciados. Por isso que surgem diversas linhas de conhecimento, surgem diversas linhas de filosofias. Por exemplo, os budistas se associam ao Buda, têm como ponto de referência das suas ideias ou das suas crenças os ensinamentos do Buda. Os cristãos ao Cristo, os maometanos a Maomé. Então, cada uma dessas correntes de pensamentos gera então uma força em torno daquele ser que representou para a humanidade, num determinado momento, aquela tônica de conhecimento da qual a humanidade estava necessitando. No entanto, há uma dificuldade, justamente pela diferença de compreensão do processo, da humanidade entender que esses líderes, esses condutores, eles são cíclicos, eles vêm para um determinado momento, traz uma tônica, e a humanidade precisa desenvolver aquela tônica de conhecimento e de aperfeiçoamento para por um determinado tempo, mas eles mesmos deixam claro que eles voltam depois, eles voltam novamente para reformular o conhecimento, para atualizar o conhecimento. E a maior parte da humanidade ainda não compreende esse processo e às vezes aguarda a volta de um Cristo, de um Buda, ou do Maomé, mas de uma forma ostensiva, como se ele voltasse com o mesmo rostinho, a mesma carinha novamente. Ele é a mesma essência, só que ele volta numa nova realidade, um novo contexto. Um contexto novo, onde a humanidade já cresceu, evoluiu, também decaiu, mas é um momento novo, então ele precisa de uma nova linguagem. A humanidade já não está mais naquela tônica anterior, já tem uma tônica diferenciada. Por exemplo, na época do Cristo, o Cristo trouxe a tônica do amor, que é ligado para transformar as emoções em amor, fraternidade, essa tônica. O Buda trouxe a tônica da sabedoria para a época. Maomé também trouxe a tônica da devoção para aquela época. Hoje a humanidade já passou por um estágio da parte emocional, passou pela mente concreta e está já adentrando já um quinto princípio, que é o princípio da mente abstrata. E aí os próprios seres divinos, os guias, os condutores da humanidade, eles retornam, mas já com outra tônica, a tônica superior, uma linguagem atualizada, embora ele seja a mesma fonte. Todos eles são procedentes de um único e mesmo local, que é essa essência divina. Aí temos aí duas imagens, uma representando o Buda e outra o Cristo, para ilustrar então essa ideia. Podemos passar para o próximo. Fluindo para o mesmo ponto. Aqui temos uma ilustração que mostra o que ocorre com nossos pensamentos
tanto os pensamentos individuais como os pensamentos coletivos. Tudo que a gente pensa, qualquer um de nós pensamos, esses pensamentos então vão se condensando, vão formando-se um conglomerado. A gente tem um tipo de pensamento que começa a repetir aquela ideia, aqueles pensamentos, repetir de forma semelhante, temos o mesmo comportamento, e esses pensamentos vão se formando uma espécie de riachos e começam a se acumular em nós. E esse acúmulo desses pensamentos que vai gerando essa força que nós vamos ver logo em seguida o que é essa força. Coletivamente, então, acontece a mesma coisa. A gente vai, como vimos, unido por similaridade, por ideias semelhantes, aquelas pessoas que gostam das mesmas coisas, apreciam as mesmas músicas, as mesmas diversões, os mesmos conhecimentos, então vão se associando em grupos de semelhança. Isso tanto do ponto de vista dos pensamentos construtivos como dos não construtivos. Tudo isso converge então para um ponto que forma uma força maior, que ali nós representamos como se fosse um lago. E o lago porque as emoções elas são associadas com a energia água, com o planeta ou com a Lua, da qual é um plano onde evoluiu-se nesse plano emocional. Você fez a pessoa. Você quer falar? Então, você comentando sobre Buda, Jesus, o Jesus bíblico, né? E os seguidores. E assim, eu acredito que nem você disse, cada um volta com uma nova tônica, mas muitos acreditam, né, que ou não sabem, né, que a nova tônica as ideias mudam, né, no caso tudo muda, né, e infelizmente a gente muitos vivem nas ideias do passado, né, não vive o novo, né. Agora, embora para viver o novo a gente tem que conhecer o novo, né, e para conhecer o novo a gente tem que se dar essa oportunidade, né, para não ficar arraigado sempre no passado, né. Mas, como diz, né, tá tudo certo, não tem nada errado, né, porque exatamente por causa do estado de consciência, né, de cada ser, então cada um tem o seu tempo, né. Então é mais ou menos assim que funciona, né. Isso mesmo. Então, depois desse comentário, nós, dando sequência, nós vemos que... Não, voltando, Jéssica, um pouquinho ainda, por favor. Isso é reconhecido, essa energia que se acumula é uma coisa reconhecida pelas ciências das idades, pela sabedoria iniciática, como algo vivo, algo que tem vida. Ele não é uma coisa que não tenha que não traga, não faça efeito, né? Que não traga consequência. Então ele é algo que criou, está criado. A gente precisa ou ele é algo construtivo ou ele é algo desconstrutivo para aquele grupo de seres que criou essas ideias, esses pensamentos que se acumularam. Essas formas, pensamentos, então formam uma força, uma ideidade ou uma potestade até. São capazes de gerar então formas mentais hiperfísicas dotadas de grande força. E estas formas é uma realidade, ela é um ser vivo que ela pode, se não for compreendida,
e utilizada corretamente, ela pode dominar e passar a ser controlar as criaturas, as próprias pessoas que criaram, né? Seria aquela frase que diz: a criatura volta-se contra o Criador. Então, a compreensão dessa força vai fazer com que a gente possa ir se tornando cada vez mais consciente. E assumir o controle sobre o nosso pensamento é assumir o controle sobre a nossa existência, sobre o nosso futuro, sobre a nossa vida e sobre o ser humano que nós vamos ser amanhã, a partir daquilo que criamos hoje. Então essa energia, essa força é conhecida então como egrégoras, que vem do grego. Essa palavra egrégora, então, ela é uma força, uma energia, um conglomerado de pensamentos e sentimentos criado por um grupo, por um povo, por uma nação, e também o egrégor da humanidade como um todo também. Então ela se junta, se classifica em vários grupos. Egrégor pessoal de cada um de nós, de uma família, egrégor de um grupo de amigos, de um time de futebol, egrégora religiosos, diversos, cada um uma tônica, com uma egrégora diferente. Esse egrégora, ele também serve para, no caso, as igrejas também, né? E vamos dizer assim, os milagres que é alcançado, dependendo da vibração de quem está esperando esse milagre, também pode se denominar de uma egrégora positiva, né? Quem tiver mais suscetível, e vamos dizer assim, que alcança esse milagre, no caso, né, que é denominado milagre, né? Então é a fé pela fé, né? Mas a fé, ela forma o egrégora, né? E esse egrégora, logicamente, ele se transforma em uma energia positiva, e aquele que tiver, vamos dizer assim, um pensamento mais elevado, e alcança a graça, né? Aí onde existe, eu acredito que pelo não entendimento de muitas pessoas, que elas são enganadas, né, por espertalhões, né, infelizmente, mas é assim que funciona, né? Bem lembrado essa situação dos egrégoros que podem também fazer servir como algumas pessoas apoiar como os milagres. O milagre, como diz no caminho da sabedoria iniciática, é que os milagres eles são milagres para quem desconhece as leis cósmicas da natureza, as leis universais, as leis dos princípios divinos. Para aqueles que atingiram um nível de consciência onde essa parte do espírito se funde com a nossa parte, com a nossa alma, isso é conhecimento. Então sabe atuar nas leis da natureza. Só voltando um pouquinho na lâmina anterior para concluir aquele trechinho, então os egrégoros então, que são os egrégoros do Cristo e do Buda, formam um ser psíquico. Então essa egrégora forma uma veste, tá? Todos temos o poder de criar pela mente, ou individual ou coletivamente. Então essa veste, que agora podemos ver na próxima lâmina, né, no próximo slide, é que ela vai dar para a gente uma visão das forças das quais ajudam a humanidade a crescer, ou então atua como os egregores desconstrutivos e que faz com que a humanidade decresça ou decaia. Mas a humanidade só cria coisas boas, perfeitas? Coletivamente nós criamos os egrégoras. O egrégor do Cristo é o egrégor positiva.
quando fala o egrégor do Cristo, é o egrégor do Cristo, é o egrégor do bem, da mente crística que nós estamos desenvolvendo, do estado crístico, porque Cristo é uma consciência, uma projeção, é um estado de consciência que pode ser atingido por todas as criaturas que seguem qualquer que seja os seus mentores, os seus avatares, os seus mestres, seja ele o Cristo, o Buda. Eles sempre trazem traz o conhecimento para que o ser humano atinja o mesmo nível de conhecimento que eles vêm ensinar, ou seja, desperte a mente crística, ou seja, o sétimo princípio. Mas para chegar no sétimo princípio temos que despertar a mente abstrata, depois isso despertar o sexto princípio também, que é a mente búdica, a mente do amor universal. E quando a gente desperta o sétimo princípio, então despertamos a consciência integral, que é a consciência crística. Então esses egregores a soma de todo o bem que a humanidade faz, ela gera então uma veste desse ser que a gente chama de divindade, né? Ou uma criatura suprema que acompanha a humanidade na face da Terra. Já tudo a soma daquilo que a gente pensa e sente e age e pratica, que seja negativo, forma um egrégor do anticristo, ou seja, um egrégor que é contrário a esse princípio superior. É um egrégor que, em vez de nos elevar para os níveis superiores de consciência, para a divindade, para nos libertarmos das garras, da ignorância e dos mundos passageiros, do mundo tridimensional, ou seja, o egrégor faz com que nós ficamos presos a ele, como muito bem esses dias assim, no ciclo das rodas de Sansara. A gente fica girando sem poder sair dessa corrente. E tanto isso acontece para si, isso tem influência positiva ou negativa para quem gera esse pensamento, como para o ambiente onde ele vive, onde nós vivemos. Então isso influencia dessa forma. A humanidade cria um período evolutivo, um egrégor negativo. Se ela cria um egrégor negativo, se essa egrégor negativa é maior do que o positivo, poderá não atingir a meta evolutiva proposta pela divindade para aquele período. E como vimos anteriormente, cada momento evolutivo ele tem um tempo de evolução. Por mais longo que ele seja, aparentemente, há um momento, um começo, há um desabrochar, há um crescimento, há um auge, e depois vai um decrescimento e o ciclo vai se findando, assim como a vida humana tem o seu nascimento, o seu auge, depois vai declinando e passa para um novo estágio, que a gente chama de morte. No entanto, a morte é um mergulho no eterno, novamente, uma volta, para que aquele estágio evolutivo que a gente construiu seja metabolizado e nós retornemos no processo evolutivo com um estado de consciência melhorado, um pouco mais à frente. O que ocorre é que, se nós ficarmos presos num egrégor negativo, pode acontecer que parte da humanidade, parte das criaturas não atinja essa meta e não esteja apto para o novo ciclo. O que ocorre quando alguém não se torna apto para uma nova fase? Vamos imaginar a escola. O que ocorre quando a gente não consegue a nota mínima, o conhecimento mínimo para passar para a próxima série? Não passa para a série seguinte. Passa para a série seguinte aqueles que tiveram aproveitamento total, um aproveitamento razoável e um mínimo. Então são 3 grupos.
Os demais, normalmente, têm que refazer o processo. Como no processo evolutivo vai sendo cumulativo, né? Cada ciclo que nós passamos, nós levamos a experiência do passado. Quando isso vai se desenvolvendo, quanto mais o ciclo avança e menos a gente trabalha, mais pendência a gente tem. Então a gente vai para o ciclo seguinte, como se fosse perdido, né, com aquela nova realidade, tendo que refazer um processo do qual nós ainda não terminamos anteriormente. Então, por isso que a gente pode começar novamente, quase que do zero, a caminhada naquela nova realidade. Agora vamos ver aqui. Bom, um comentário. Alguém quer fazer um comentário dessa parte antes de a gente passar para o seguinte? Pode falar Por favor, pode falar sim. É um prazer ouvir. Sim, nós estamos caminhando num ciclo evolutivo, uma época muito assim, sutil que a Terra está passando, e hoje em dia as pessoas estão assim, à espera de uma salvação fora. Então, eu aprendi muito, através dos ensinamentos da eubiose, dos processos iniciáticos que eu acompanho, que a salvação verdadeira vem de dentro, através do nosso mestre interior. Então, hoje as pessoas, através dos seus condicionamentos mentais, da sua ignorância, das suas más ações, más atitudes, más pensamentos, criam, como você falou, egrégora, e isso vai tornando um ciclo vicioso do karma. E as pessoas, muitos, têm dificuldade de despertar o seu eu, de encontrar o seu eu, aí buscam fora. E muitas vezes as pessoas sofrem com uma decepção, e muitas vezes as coisas que a pessoa está buscando estão dentro dele. É só através da consciência, da mente abstrata, é que nós podemos ouvir a voz do nosso mestre, que está lá bem sutilmente, fala bem devagarzinho, bem sutilmente. Quando a gente trabalhar nossa mente mais abstrata, mais, digamos, nossa mente superior, nós passamos a dominarmos totalmente a nossa mente no silêncio, e a gente passa a ouvir a nossa voz do nosso mestre. Como disse o nosso Jesus falava, quando atingimos a consciência crística do Cristo, eu sou, aí ele sempre dizia, eu sou ele e ele sou eu. Então, através dessa consciência de despertar, que a gente encontra verdadeiramente a nossa divindade, que somos nós mesmos. Então, quando chegamos nesse ápice do despertar, é maravilhoso, mas hoje a humanidade está caminhando para isso. Mas muitas vezes as pessoas estão esperando a salvação fora. Então, hoje está acontecendo isso, né? E muitas vezes a salvação está dentro da gente, lá à espera da nossa atitude, do nosso despertar, digamos assim. Né? Não sei se eu soube falar. Muito bem, Aristófanes. Essa realidade que a gente vive é justamente o que você falou, muito importante. É por isso que nós estamos aqui conversando, para que a gente consiga trazer esse conhecimento, essa linguagem, de uma forma mais acessível para as pessoas, porque normalmente mesmo temos dificuldade de compreender essas realidades superiores. Quando a criatura atinge um processo assim de compreensão um pouquinho melhorada, um esforço em direção ao conhecimento, começa a facilitar, mas é justamente devido a esses egrégoras. Os egrégoras formam uma força poderosa que, se elas nos deixam aprisionados naquele ciclo, naquele mundo, e nós não conseguimos enxergar outra coisa além daquilo, a não ser buscar fora, esperar que alguém venha nos salvar. E o tempo passa e a gente percebe que a gente não andou muito no sentido evolutivo, mas alguma coisa acontece gradualmente, mesmo buscando fora. Uma hora uma sementinha começa a surgir e começa a brotar, e gradualmente o ser humano começa então renascendo de si mesmo aos pouquinhos, começa a galgar degrau por degrau. Por isso o caminho de iniciação ele é graduativo, né? Não tem como a gente começar de cima, temos que começar de baixo, fazer o beabá para depois a gente dar o próximo passo.
A nossa intenção também aqui é conversar de uma forma que a gente traga uma linguagem mais acessível para que quem ainda não teve acesso ou já teve acesso, mas não entendeu, possa ver isso de uma forma mais agradável e que isso realmente é uma realidade. Os egregores dos colégios iniciáticos agora. Então, vimos até agora as duas forças, duas energias e o positivo e o negativo. Agora, nos colégios iniciáticos, numa escola, onde se reúnem pessoas que já, agora vindo ao encontro do que você falou, já estão desabrochando essa nova vontade, esse novo estado de ser, que é agora do novo momento evolutivo. Então, eles procuram criar e desenvolver e cultivar padrões mentais superiores, aí sim, mas já consciente, já procurando ser consciente, buscando esse estado de fazer isso aí consciente. Então, aí a gente começa a refletir, olha, se o que a gente pensa e o que a gente sente, ele cria um mundo, a realidade, qual a realidade, então, que é interessante a gente criar? Lógico, né? A gente vai querer criar uma realidade, então, que seja promissora para toda a humanidade e também para a própria criatura que está envolvida no processo, que somos nós. Então, os colégios iniciáticos vai proporcionando a gente, a cada um de nós, despertar essa semente que já está dentro da gente, porque cada um começa a enxergar. Não mais pelo fato de a gente tem que acreditar no que está falando aqui, mas cada um vai experienciar, vai olhar se isso tem coerência, se tem alguma lógica, e a partir daí ela vai então despertando esse estado de consciência superiores, mas aí já não mais só pelo acreditar, aí mais com compreensão das regras, das leis de evolução. Também visando se unir com a mente desses seres iluminados que vêm ajudar a humanidade. Então, no colégio iniciático, à medida que a gente vai andando, a gente vai procurando nos unir em consciência com eles e praticar, então, comportamentos baseados no conhecimento transmitido por esses seres. Para amenizar, para que isso? Para amenizar e superar os estragos da corrente cega do velho ciclo, do passado. Então, em síntese é isso, preparar e dando sequência com isso, essa nova egrégora de uma humanidade consciente, que vai se conscientizando, ou seja, a humanidade do novo ciclo, vai preparando uma ambiência para um novo surto evolutivo, um novo ciclo que, segundo as tradições do Oriente, há muito já anunciado, se daria no Ocidente, em nossas terras brasileiras. Isto no início do século XXI, é o que aconteceu e agora está em pleno desenvolvimento. E essas atividades que a gente está construindo é uma atividade ligada, então, com esse novo estado de consciência. Passando para o próximo slide. Vendo agora a consequência dos egrégoras formados na nossa vida, por exemplo, egrégoras e os sonhos. A gente às vezes fica preocupado com os sonhos ruins, os pesadelos, né, que ocorrem. Por que ocorre isso? Normalmente, os sonhos ruins, pesadelos, pode estar ligado, a gente pode estar vendo a nós mesmos nos sonhos. É como se estivesse olhando num espelho. Lógico que se esse mundo é criado por nós, pela nossa mente, pelas nossas emoções, que fica no nosso ovo áurico, na nossa alma, é nesse mundo que a gente vai ter experiência quando vai dormir. E principalmente depois da existência física, né? Depois que terminar essa existência humana. Então o sonho ele também espelha esse estado que a gente está. Mas se o ser humano que está num caminho, começou um caminho de iniciação, ele continua tendo esses sonhos
por um tempo, e às vezes até piora, porque aí a gente começa a desenterrar pelo conhecimento aquilo que estava em nós, começa a aparecer, porque vê a chance de ser superado, de ser sublimado, e pelo conhecimento daí do discípulo. Com a vontade de vencer, de mudar, nós vamos superando. E com isso vamos transformando a forma antiga de pensar, passando a se preocupar com interesses nobres e coletivos. Com isso, os sonhos começam também a ser mais agradáveis, ou seja, o nosso próprio estado de paz começa a desabrochar uma paz interior sem motivo aparente. A gente não tem aquela ideia assim, eu quero rezar pela paz, pelo mundo pacífico. Não, aí a gente já é um ser pacífico. Antes da gente querer a paz para o mundo, a gente tem que ser um ser de paz, né? Paz interna, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Se o Ser Supremo está entre os seres humanos, e as emoções e os pensamentos desse povo são ou se tornaram semelhantes ao dele, este avatar, este Ser Supremo, será reconhecido por essa humanidade, ou por essa coletividade. Mas, do contrário, se os pensamentos não tiverem sintonia, se for contrário aos pensamentos desse Ser Supremo, do avatar, ele não será reconhecido e nem, às vezes, nem sequer visto por aqueles que não tiver afinizado com a tônica do Ser Supremo, do avatar, ou daquele condutor. E muitas vezes ele pode ser até perseguido. Então, aqui está um mistério de por que normalmente o avatar ou essas criaturas que vêm ajudar a humanidade, vêm dar mostrar os próximos passos para a humanidade, só são reconhecidos depois de 1000 anos, 2000 anos depois. Quando ele já voltou em uma nova veste, trazendo uma nova linguagem, e a humanidade, aí 2000 anos depois, estão começando a olhar para aquele conhecimento do passado, certo? Que agora, aí ele não é novamente reconhecido. Aí a gente fica apegado àquele ser que veio há 2000 anos, há 4000 anos, há 10.000 anos atrás, sendo que ele já está aqui novamente, trazendo um novo conhecimento. Então, aqui é uma ideia, uma coisa para a gente refletir, para que às vezes a gente não fique sempre chegando atrasado. É preciso ter humildade, às vezes humildade intelectual, de conhecimento, para ver se a gente não está batendo na mesma tecla. Uma coisa que nós estamos vendo pelo mundo de hoje, que já mudou, né? E quem mudou isso? A própria divindade é que inspira, que traz essa nova tecnologia para a humanidade. Não é a humanidade que vai lá e inventa, são trazidas, essas tecnologias são trazidas. A humanidade tem acesso à medida que faz. É tipo uma máquina, um computador, né? Computador antigo não consegue rodar um programa atual do momento, porque os antigos ficam obsoletos. Então, as ferramentas do passado são atualizadas, mas, no entanto, o conhecimento é o mesmo, adaptada para novos tempos. Podemos ouvir um comentário. Você comentou sobre o computador, né? Vamos dizer assim. Você sabe que, embora a gente sabe disso, né? A gente busca esse conhecimento, a gente tem até um pouquinho desse entendimento que quando aparece aqui já foi criado há muito tempo, né? No outro plano, né? E isso eu acho muito interessante. Vou fazer um comentário. Eu li um livro numa época, né? Quando eu ainda não estava na eubiose. Esse livro ele é de 1900 mais ou menos 1942, 45.
E naquela época no livro já falava da TV de plasma, não com o mesmo nome, mas falava da TV. Aí depois, quando saiu a TV de plasma, essas televisões novas, eu lembrei da leitura que eu fiz. Então, realmente, antes de ser plasmado aqui na Terra, já é criado no plano, vamos dizer assim, num outro plano, né? E eu acho uma coisa assim muito, muito interessante, muito boa, muito boa. Isso mesmo. Seguindo então, assim que o ser humano cria o karma coletivo e individual. Aí, só refletindo um segundinho sobre o surgimento do karma. Então as pessoas falam, então como surge o karma? O karma é isso, é o conjunto de pensamentos e sentimentos que nós vamos gerando no decorrer desde quando a gente começa a ter o pensamento e as emoções, até o último dia na face da Terra. Esse conjunto de coisas positivas forma o nosso karma bom, positivo, nossos valores, ou seja, vai somar com nossas skanda, ou seja, o lado positivo que vai ficar registrado no nosso ponto bindu, no nosso chakra, do lado do nosso chakra cardíaco. Então, ali existe uma espécie de um chip que guarda tudo que a gente olha. Se existe na tecnologia algo que registra microscopicamente, imagina no ser humano, que é a maior tecnologia que já existiu, que existe. E os pensamentos negativos também ficam registrados nesse pontinho ali, e esse que a gente essas energias, tanto as conglomerado de coisas positivas como negativas, vai formar o nosso karma. E é isso com o qual nós vamos ter que se haver depois, no sentido de superá-los, não como mal, né? São consequências da nossa existência. Se nós se esforçarmos, esse karma começa a diminuir, o karma negativo começa a diminuir. O ideal é que a gente equilibre tanto o negativo como o positivo, para que não haja nenhum dos dois. Com o tempo a gente se torna um ser equilibrado. Ambos concorrem para a criação psíquicos mentais que atormentam a humanidade, criando o império da ignorância. Então, quando é negativo, olha lá, uma abelhinha do lado está criando o seu próprio mundo, está agindo de acordo com a sua. Então, nós individualmente estamos agindo de acordo com aquilo que a gente trouxe em nós. Aí a gente pode reclamar da nossa existência, que aquilo é pouco difícil, a vida está difícil. Não, a gente está colhendo o fruto daquilo que a gente semeou, e nós estamos, não só isso, nós estamos também contribuindo, ao fazer o nosso trabalho individual, contribuindo para a evolução de todos. Ao nós melhoramos também o egrégor da humanidade. E ali do outro lado vemos então as abelhas todas juntinhas, né, toda uma em cima da outra. Então podemos imaginar nós criando os egrégoras todos juntos, se for positivo ou negativo, representando como um amontoado de energias no mesmo local, que forma uma grande força. Se a humanidade pensa como um desses seres supremos que estávamos comentando antes, haverá então frutos da criação positivas de nosso esforço humano, contribuindo com uma ambiência propícia para o aparecimento de um desses iluminados. Então, tudo que a gente fizer de construtivo favorece o surgimento desses seres que vêm ajudar a humanidade. Os grandes condutores, supremos instrutores, como registram as escrituras sagradas da história da humanidade como um todo. Todos os povos tiveram as suas escrituras sagradas que registraram a presença desses grandes seres que vieram para ajudar as pessoas quando a humanidade está entrando em declínio. Entra em declínio, vem, como diz o Krishna Arjuna, toda vez que a humanidade declina,
que o mal aumenta e o bem diminui, eu me manifesto para a salvação dos bons e a punição daqueles que não tiveram. A punição no sentido de fazer com que aquilo seja transformado para surgir um novo momento, um novo surto. Então nós, nessa caminhada, podemos contribuir para que favoreça o trabalho desses seres e para que a humanidade mais rapidamente atinja novos níveis de consciência. Ambiência hiperfísica. Ambiência hiperfísica negativa traz intranquilidade, insegurança, medo da mudança. Visto que o conhecimento vivencia a sua aplicação, vivenciada a sua aplicação, ameaça o domínio da ignorância. Então, quando a gente se encontra diante de a perspectiva de superar, por isso falou o Aristófanes falou das dificuldades dos seres humanos compreender, justamente aqui está uma dos motivos, é porque quando a gente se depara com essa nova consciência, há uma intranquilidade, uma insegurança. Por quê? Porque aqueles medos anteriores, eles tendem a não querer desaparecer. E aí surge a dúvida. E há uma certa ameaça para aquele mundo antigo, se a pessoa fizer a transformação. A criatura duvida, entra em conflito no começo, mas se sua determinação é melhorar, o impulso do bem com o impulso do bem, ela supera as suas inseguranças até que o egrégor do bem vença em si. Então, a partir do momento que nós começamos a dar os primeiros passos, começamos a meditar, estudar, começamos a praticar esses conhecimentos de uma forma já, nós precisamos, normalmente acontece assim, a primeira coisa, a gente precisa admitir que precisamos de conhecimento, caminhar. Sem essa decisão, dificilmente a gente vai dar o primeiro passo. Ambiência hiperfísica, quando a ambiência hiperfísica é positiva, quando fala ambiência, aquela ambiência que a gente criou, tá? É o mundo que a gente criou através dos pensamentos e sentimentos. E também aquela ambiência que a gente criou familiar também, né? Aquela ambiência ou mais conturbada ou menos conturbada. Então, uma ambiência é isso, ela cria uma força que nos favorece a gente se impulsionar ou a gente fica ainda ali. Mas se ela é positiva, ela superará as inseguranças e a dúvida vai se desvanecendo. Os dois egregores são como dois polos ou dois pratos da mesma balança, agindo como causa para criar os efeitos que são positivos ou negativos. Então, se a humanidade num determinado período cria mais negativos que positivos, reforçando, fica derrotada, poderá ficar derrotada, né? Porque existe um tempo para que aquilo aconteça. Aí vem um novo ciclo e a parte da humanidade que não passou vai ter que se corrigir novamente. Se criar mais causas positivas, cria uma ambiência propícia para o surgimento de uma civilização fulgurante, esplendorosa, que é conhecida como conseguindo propiciar uma idade solar, que é conhecida como Satya Yuga ou Idade de Ouro. É o que a gente está começando a trabalhar e está em pleno desenvolvimento agora para surgir um período de Idade de Ouro dentro dessa idade negra que a gente ainda está saindo dela. A chave hermética para compreender as religiões são os egrégoras. Nos colégios iniciáticos, cria-se egrégoras mais elevados, né? Seria ligado com manas tajais, uma mente luminosa, a mente da mente abstrata já começa a receber a luz divina, a luz da inspiração, a intuição. Aí a mente vai se tornando mais luminosa, permeável, ela penetra tudo e vai transformando. É um mental superior. E os egregores dos discípulos?
surgirá uma nova civilização que reconhecerá o verdadeiro sentido de religar. Nessa caminhada, nós estamos caminhando para criar uma humanidade que vai se unindo em torno de uma consciência universal de crescimento e evolução em torno do avatar desses novos tempos, que traz o conhecimento para a era de Aquários. Isso alicerça o conhecimento através do amor e da fraternidade. Então, faz com que nós começamos a criar uma base nova para um novo estado de paz e harmonia entre nós, entre os seres humanos e entre todos os reinos. Proporciona, então, a elevação do mental. Através da elevação do mental, proporciona essa nova realidade e também contribui isto à arte do belo, ou seja, esculpir em nós mesmos, através dessa sabedoria, e nos tirando então as arestas dessa nossa personalidade, fazendo com que ela se torne cada vez mais permeável ao espírito. Também através da elevação da cultura, cultivar a boa semente na mente, boas leituras, associações positivas. Isto criando o sumo bônus, ou ambrosia dos deuses, através do sumo bônus, que é a própria sabedoria divina. Então, como se fala em a sabedoria, ou néctar divino, é a ciência das idades, o conhecimento da sabedoria divina. Vamos ouvir o comentário dos presentes. Bom, no contexto eubiótico, o importante, acima de tudo, é estarmos vigilantes, é trabalhar em nós a vigilância dos sentidos, para podermos expressar os nossos pensamentos com consciência, os nossos sentimentos com consciência e nossas ações com consciência. É através dessa vigilância que nós vamos despertar a nossa centelha divina, no sentido de fazer somar na vida de todos e de todo, de uma forma evolutiva, engrandecendo a nós e ao próximo. Assim fazemos uma vida mais plena, harmoniosa e fraternal, através dessa nossa vigilância. Podemos captar o que se passa ao nosso redor. É através disso que nós vamos fazer a nossa ambiência, nossa egrégora, para nosso despertar maior. Eu acho assim, que, através dessa vigilância dos sentidos, que nós vamos poder ter a estrutura de poder captar e trabalhar em nós, transformar a nossa energia em estado de consciência. Muito bem, isso bem colocado. Podemos fazer um comentário em cima da vigilância do sentido, que quando fala em vigilância dos sentidos, sabemos que temos o sentido do olhar, do ouvir, do olhar, do ouvir, do sentir, do tato. Temos o sentido do paladar e o sentido do olfato. Quando fala vigilância dos sentidos, trazendo para a linguagem natural, para a compreensão, que muitas vezes a gente escuta uma frase e a gente fica muito feliz de estar ouvindo aquela frase bonita, mas ela tem um significado prático. Então, estar vigilante dos sentidos estar vigilante é cuidar do que pensa, colocar boas leituras, cuidar do que sente, do que toca, cuidar do que se alimenta, cuidar do que fala, e tudo aquilo que está ligado com os nossos 5 sentidos. Esse é a vigilância do sentido, porque justamente através dos sentidos que nós recolhemos
as impressões das quais vão despertar a sequência do processo mental e também do nosso processo emocional. Ora, se nós cuidarmos do que ingerimos através do que vemos, do que ouvimos, tocamos, comemos, cheiramos, eles vão fazer com que a gente vá fazendo uma modificação interna das nossas sensibilidades interiores e automaticamente vamos nos transformando. Ou seja, diga-me com quem andas que eu te direi quem tu és, né? E isso vale tanto para o físico quanto para os pensamentos, né? Então, realmente, a vigilância do sentido é uma das coisas mais importantes que a gente tem que estar sempre fazendo, né? E através disso tem a mudança. Ou seja, é a chamada reforma íntima. Muito bem. Reforma íntima. Então, encerrando aqui a nossa transmissão, foi um prazer tê-los aqui novamente. Agradecemos a presença da Jéssica, que hoje também ficou ali no apoio, na parte técnica. Vamos agradecendo também o Wilson, que mais uma vez esteve aqui, ajudando a fazer com que esse acontecimento vá criando o corpo. E hoje, com muita alegria, recebemos então o Aristófanes Reis Machado, que maravilhosamente nos acompanhou.